Hum. E aí, como é que vocês estão? Aqui tá o mesmo barulho de sempre. Às vezes, muitas motos passando, muitos carros. Você já se sentiu como se não estivesse escutando Deus? Como se Deus estivesse simplesmente em silêncio? Às vezes Deus fica em silêncio. A gente ora e não escuta nada. A gente procura alguma forma de tentar falar e nada. Simplesmente nada. Silêncio absoluto. Se você parou nesse vídeo, significa que provavelmente você esteja nessa situação. Não consegue ouvir Deus. Eu já tive um momento em que eu também não escutava Deus. Parece que é no momento de mais sofrimento. No momento onde a gente precisa de alguma resposta para alguma coisa, que a gente precisa ouvir alguma palavra de conforto, dizendo vai dar tudo certo, e não escuta. Eu lembro que eu estava desesperado, estava há 1 ano já sem serviço, sem conseguir trabalhar. Tranquei minha faculdade, em casa as coisas não estavam boas. E eu orava a Deus pedindo, Deus me ajuda, e eu não escutava nada. Essa experiência é mais comum do que a gente imagina. Até mesmo os personagens bíblicos já ficaram sem escutar Deus. A gente tem Jó, que depois de seus sofrimentos clama a Deus e nada. Deus só vai responder alguma coisa lá pro final, onde ele ainda fala para Jó: não sou eu que criei todas as coisas, eu não formei os céus e a terra, para depois disso Jó confessar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço por andar lado a lado contigo. Ou Davi, que simplesmente, depois do seu pecado, procurou se arrepender, procurou Deus e alguma resposta para que seu filho fosse salvo, e não ouviu nada, mas mesmo assim reconheceu que o Espírito de Deus prevalece sobre ele. Até mesmo Jesus, no momento de mais sofrimento, onde estava suando sangue, ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita conforme a sua vontade. Deus não respondeu a Jesus e foi feito conforme a vontade dele. E eu acho que esse aqui é o ponto para entender o silêncio de Deus. É que ele é soberano. Talvez você esteja passando por isso agora. Não consegue ouvir. E não sabe o que fazer. E existem muitos motivos porque a gente não está escutando Deus. Às vezes é um pecado não confessado. Isaías vai dizer isso, né? Isaías 59:2. É Deus falando para o povo: porque vocês não me confessaram, porque vocês não confessaram os seus pecados, eu não vou ouvir vocês. Às vezes é uma provação de fé, às vezes é falta de tempo para buscar a Deus, porque a gente está preocupado com outras coisas, é muito barulho, é muita coisa tomando a nossa atenção e Deus está falando, e no meio dessa gritaria toda, dessa perturbação toda, a gente não escuta Deus e fala: Deus está em silêncio. Às vezes é Deus trabalhando. Jesus, ele se calou por 3 dias depois de morto.
Ninguém mais ouvia Jesus. E esse silêncio ensurdecedor era ele, no Hades, pregando para os espíritos em prisão, tomando a chave da morte e do inferno. No silêncio, Jesus estava trabalhando. Mas dá para entender esse sentimento. O sentimento de você entrar no seu quarto, orar, esperar alguma resposta, esperar que aconteça alguma coisa e nada. É uma frustração. A gente se frustra porque Deus não quis falar. Porque a gente é tão mesquinho em certo ponto, deuses de nós mesmos, que achamos que Deus é um tipo de servo, precisa sempre nos responder, e esquecemos que Ele é soberano. E se Deus nunca mais quiser falar, Ele ainda é soberano? E, voltando, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. Deus nunca esteve distante. Fomos nós que nos afastamos dele por nossos próprios egoísmos ou porque simplesmente não confiamos na sua soberania. Assim como o sol está sempre presente em todos os momentos, mesmo coberto por nuvens, a gente consegue saber que o sol está lá. Deus está sempre lá, mesmo que esteja em silêncio. O silêncio de Deus não é algo que que deveria nos preocupar. O silêncio de Deus é algo que deveria fazer a gente confiar, pois o silêncio de Deus ainda é resposta de Deus. Ainda é Deus falando. O silêncio de Deus é o grito de Deus para os corações que estão surdos e que não confiam na sua soberania e na sua vontade. O silêncio de Deus é Deus gritando para os corações surdos: confia em mim. Eu sou o soberano Senhor. Isso serve para mostrar que a gente deve continuar persistindo, porque confiamos nele. Persistir na oração, lembrar das promessas bíblicas. O próprio Cristo falou: estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele não está afastado. Busque a Deus, mesmo que você não escute e não tenha mais vontade porque não está escutando. Deixe de lado um pouco o seu ego e achar que é um pouco especial, que Deus precisa estar falando. Deus está gritando em meio ao silêncio, então ouça o silêncio de Deus. Confia em mim. Deus, meu irmão, Ele não se afastou de você. Ele não está mudo. Ele espera apenas que você dê o próximo passo de fé. Ele espera apenas que você confie nele.